Existem muitos ensinamentos, muitas lições de Jesus que não fazem parte dos 4 evangelhos conhecidos. Há muito mais a se descobrir. Os 4 evangelhos não encerram todos os ensinamentos de Jesus. Parte está lá e parte está em outras obras, que aos poucos nós vamos descobrindo, à medida que vamos avançando em elevação espiritual, em capacidade de conhecimento. Portanto, neste vídeo, nós vamos conhecer uma dessas lições que não faz parte dos 4 evangelhos. E essa lição, esse aprendizado, está contido neste livro aqui, Cartas e Crônicas, um livro ditado pelo Espírito Irmão X, e escrito através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. A lição que vamos conhecer é a número 3, intitulada A Petição de Jesus. E Jesus, retido por deveres constrangedores junto da multidão em Cafarnaum, falou a Simão num gesto de bênção: Vai, Pedro, peço-te, vai à casa de Jeremias, o curtidor, para ajudar. Sara, a filha dele, prostrada no leito, tem a cabeça conturbada e o corpo abatido. Vai sem delonga, ora ao lado dela, e o pai, a quem rogamos apoio, socorrerá a doente por tuas mãos. Na manhã ensolarada, pôs-se o discípulo em marcha, entusiasmado e sorridente, com a perspectiva de servir. À tarde, quando o sol cedia as últimas posições à sombra noturna, vinha de retorno enunciando inquietação e pesar no rosto áspero. Ah, Senhor, disse ao mestre que lhe escutava os apontamentos. Todo o esforço baldado, tudo em vão. Como assim? E o discípulo explicou amargamente qual se fora um odre de fel a derramar-se. A casa de Jeremias é um antro de perdição, antes fosse um pasto selvagem. O abastado curtidor é um homem que ajuntou dinheiro a fim de corromper-se. De entrada, dei com ele bebericando vinho num paiol, a cuja porta bati na esperança de obter informações para demandar o recinto doméstico. Não parecia um patriarca, e sim um gozador desavergonhado. Sentava-se na palha de trigo e, de momento a momento, colava os lábios a gargalho de pesada botelha, desferindo gargalhadas ao pé de serva bonita e jovem, que se refestelava no chão, positivamente embriagada. Ao receber-me, começou perguntando quantos piolhos trago à cabeça e acabou mandando-me ao primogênito. Saí à procura de Zoar, o filho mais idoso, e achei-o enfurecido no jogo de dados em que perdia largas somas para conhecido traficante de Jope. Acolheu-me aos berros, explicando que a sorte da irmã não lhe despertava o menor interesse. Por fim, expulsou-me aos coices, dando a ideia de uma besta fera solta no campo. Afastava-me, apressado, quando esbarrei com a dona da casa. Dei-lhe a razão de minha presença. Contudo, antes de atender-me,
passou a espancar a esquelética menina, alegando que a criança lhe havia surrupiado um figo, enquanto a pequena chorosa tentava esclarecer que a fruta havia sido devorada por galos de estimação. Somente após ensanguentar a vítima, resolveu a megera designar o aposento em que poderia avistar-me com a filha enferma. Ante o olhar melancólico do ouvinte, o discípulo prosseguiu. A dificuldade, porém, não ficou nisso. Visivelmente transtornada por bagatela, a velha sovina errou na indicação, pois entrei numa alcova estreita onde fui defrontado por Josué, o filho mais novo do curtidor, que mergulhava a mão num cofre de joias. Desagradavelmente surpreendido, fez-se amarelo de raiva, acreditando de certo que eu não passava de alguém a serviço da família, a fim de espionar-lhe os movimentos. Quando ergueu o braço para esmurrar-me, supliquei-lhe considerasse a minha situação de visitante em missão de paz e socorro fraterno. Embora contrafeito, conduziu-me ao quarto da irmã. Ah, mestre, que tremenda desilusão! Não duvido de que se trata de uma doente, mas logo me viu a estranha criatura, se tornou inconveniente, articulando gestos indecorosos e pronunciando frases indignas. Não aguentei mais. Fugi, horrorizado, e regressei pelo mesmo caminho. Observando que o amigo sublime se resguardava, triste e silencioso, volveu Simão após cumprido intervalo. Senhor, não fui acaso bastante claro? Porventura, não terei procurado cumprir-te honestamente os desejos? Seria justo, mestre, pronunciar o nome de Deus ali, entre vícios e deboche, avareza e obscenidade? Jesus, porém, depois de fitar longamente o céu, a inflamar-se de lumes distantes, fixou no companheiro o olhar profundamente lúcido e exclamou com serenidade: Pedro, conheço Jeremias, a esposa e os filhos, há muito tempo. Quando te incumbir de ir ao encontro deles, apenas te pedi que auxiliasses. A petição de Jesus. Esse é o título do conteúdo que acabamos de conhecer, onde Jesus faz um pedido a um apóstolo. Jesus faz um pedido para aquele apóstolo que esteve mais próximo dele. Apóstolo que provavelmente, se não esteve em todos os eventos que Jesus foi protagonista, esteve em quase todos. Faz um pedido para aquele apóstolo no qual Jesus disse: sobre ti edificarei o meu evangelho de amor, os meus ensinamentos. Um pedido simples, singelo, porque Jesus é assim. Jesus é simples, não é complexo. Porém, o apóstolo não conseguiu cumprir com aquele singelo pedido. Jesus então aproveita a situação para ensinar. É uma lição.
E essa lição que Jesus, naquele momento, entregou, ensinou a Pedro. Essa lição venceu os séculos, venceu o tempo e hoje ela está aqui, nas nossas mãos. Portanto, nós temos o dever, a obrigação de abrir, ler, conhecer o conteúdo, refletir e daqui tirar as ferramentas para a nossa reforma íntima, tirar daqui ensinamentos para que a gente busque a elevação. Porque a elevação a gente não vai comprar na padaria, nem no atacadão no mercado. É aqui que a gente conquista o material necessário para a nossa mudança. Lição maravilhosa. E do parágrafo inicial até o último tem ensinamento. Tem ensinamento. Porque essa lição saiu diretamente das mãos de Jesus. Das mãos de Jesus. E nós não vamos perder essa oportunidade. O primeiro parágrafo já tem ensinamento, porque essa lição nós vamos trazer para os dias atuais. E vamos perceber o quanto ela é atual. É uma lição milenar, mas é atual. Jesus, preso a deveres, junto às pessoas em Cafarnaum, faz um pedido, uma petição para Simão Barjonas. Porém, como é que ele faz esse pedido, essa petição? Num gesto de bênção. Jesus não ordenou, não mandou, não obrigou, não constrangiu Simão Pedro a fazer, a visitar Jeremias o curtidor. Não. Num gesto de bênção. Jesus nunca obrigou ninguém a nada. Mas nós obrigamos as pessoas a fazerem coisas. Esse é o nosso nível, a nossa distância para Jesus. Dentro dos lares, existe a conversação ou a tirania? De pais para filhos, de irmãos para irmãos, e entre aqueles que estão ali nos laços do corpo físico, nos laços materiais. Existe a conversa amparada pela bênção, ou nós temos os pequenos ditadores, tiranos. Faça isso, senão eu faço isso. Faça aquilo, senão eu faço isso. Como que é regido os relacionamentos dentro das casas. Como é? Aqui já tem uma lição. Nós precisamos refletir sobre isso. Porque os relacionamentos familiares, quando não pautados pelo amor, pela bênção, ao correr do tempo, ao passar dos anos, esses relacionamentos vão deixando sequelas em termos mentais, sentimentais, emocionais. Precisamos rever as questões dos nossos relacionamentos. Se eles são baseados no amor e na bênção, ou são baseados na força, na imposição, na intolerância, no rigor, na rigidez, porque isso tudo afasta. Vai, Pedro, peço-te.
Peço, estou pedindo, não estou mandando. Vai à casa de Jeremias, o curtidor, para fazer o quê? O que Pedro tinha que fazer lá? É uma palavra só. Para ajudar. Ajudar. Sara, filha prostrada no leito, tem a cabeça conturbada e o corpo abatido. Simão Barjonas, ou Pedro, ou Simão Pedro, ele era médico? Ele era enfermeiro? Ou ele era essênio? Porque os essênios tinham a capacidade da cura, conhecimento. Ele era? Não, ele era um pescador tosco, que vivia da pesca. Só isso. Mas Jesus pede para ele ir ajudar uma pessoa que está com o corpo abatido e a cabeça conturbada. Ele não é médico. Ele não detém conhecimento para medicar. Vai sem delonga, ou seja, te adianta. Ora ao lado dela e o Pai, a quem rogamos apoio, socorrerá doente por tuas mãos. A quem rogamos, Jesus se coloca ali ao lado dele. Jesus poderia curar ela à distância? Sim ou não? Nós temos um ensinamento no Evangelho, né? A parábola não, a passagem, perdão, do centurião. Jesus então poderia curar ela à distância? Tranquilamente, assim, ó. Estalou o dedo. Mas ele, ao invés de ser arrogante, prepotente, vaidoso, Jesus nunca foi isso. Jesus é humilde, simples. Solicita ajuda para que juntos, eles pudessem aliviar e curar Sara. Pelas mãos do pescador que não é médico. Pelas mãos do pescador que não era um feiticeiro, não era um mago, que não detinha conhecimentos mais avançados. Era só isso. Vai lá, ora, eu estarei contigo, e juntos rogaremos ao Pai, e o Pai trará o socorro necessário a essa filha, a essa irmã. Não é simples isso? Não é simples. Quem falou que é simples? Eu. Não é simples. Porque para que isso aconteça, nós precisamos entender o pedido de Jesus e a gente não entende. Se eu tivesse entendido a petição de Jesus, eu não estaria aqui hoje. Se essa humanidade tivesse entendido o pedido de Jesus, não haveria hoje um país enviando tanques de guerra, mísseis, para destruir e matar, para dominar, espizinhar e aprisionar, escravizar um outro país. Portanto, não é simples. Na manhã ensolarada, pôs-se o discípulo em marcha. Como que ele foi? Entusiasmado e sorridente, com a perspectiva de servir. Afinal de contas, Jesus pediu para mim. Então eu vou com o meu ego lá nas nuvens. O homem pediu para mim.
Somos em 12, mas ele pediu para mim. Eu sou amigo do homem. Então ele vai todo fanfarrão, saltitante, com a perspectiva de servir. À tarde, virou a ampulheta. À tarde, quando o sol cedia as últimas posições, vinha de retorno, enunciando inquietação e pesar no rosto áspero. O Pedro que saiu para visitar é diferente do Pedro que voltou para, como diz aqui, derramar-se em fel, reclamar, contar o seu lado da história. Então aquele homem que saiu pela manhã é diferente do homem que voltou. Mais um ensinamento aqui. Um ensinamento grave. Porque ele saiu para fazer o quê? Ajudar, e tem mais uma palavra. Servir. Ajudar e servir. Temos aí dois pilares. Ajudar e servir. Correu-se um dia em que o apóstolo precisava ajudar e servir, mas ele não fez isso. Nós podemos, então, entender que berço e túmulo, nós podemos colocar que a vida é um dia. Quando a gente reencarna, é amanhã. O sol está nascendo, os primeiros raios do sol estão surgindo. Nós estamos retornando ao plano físico, começando a nossa caminhada. E vamos percorrer um tempo. E quando nós chegamos perto do fim, é o fim do dia. Como ele voltou. Porque ele não cumpriu aquilo que lhe foi solicitado. Eu estou cumprindo o que me foi solicitado antes da reencarnação? Eu tenho um plano reencarnatório em andamento. Eu estou cumprindo? Eu estou indo de encontro ou eu estou refugando? Eu estou atendendo ou eu não estou atendendo? Pedro saiu pela manhã para ajudar e servir. Voltou de maneira inquieta e com pesar, irritado, triste, desapontado. Como eu tenho levado minha vida? Fazendo essa comparação de um dia com uma vida. Porque o desencarne vai chegar. Pode ser hoje, amanhã, daqui a pouco. Eu tenho ajudado e servido, ou eu tenho agasalhado outros desejos no meu coração, no meu íntimo, na minha caminhada? Minha caminhada tem sido de pesar, de inquietação? Ou tem sido como ele saiu, ele começou sorridente e entusiasmado com a perspectiva de servir? Qual é a tua perspectiva de servir? Servir a qualquer um. Qualquer um. Porque Jeremias, o curtidor, a esposa, os filhos, a filha, não eram pessoas importantes. Para quem Jesus veio? Para os sãos ou para os doentes? Para quem Jesus serviu? Aos poderosos ou àqueles que se sentiam humilhados? Para quem Jesus ensinou? Para os doutores ou para os humildes? Portanto, o que nós devemos fazer? Jesus já deixou o caminho. Já ensinou, já mostrou, como mostra aqui.
pediu para aquele apóstolo mais próximo a ele um pedido: ajuda e serve. Um dia é a mesma coisa que uma vida inteira no plano físico, do berço ao túmulo. Amanhã é o início da jornada. O chegar da noite é o fim da jornada. Jesus foi humilde. Vai lá você. Vai lá você. Passe o dia nessa, entre aspas, missão, nesse pedido. E ele retorna e diz: todo esforço foi em vão. Jesus, paciente, já tinha entendido a questão. E aí, Pedro começa a sessão de descarrego dele. Qual se fora um odre de fel a derramar-se. O que Pedro fez aqui a gente vê todo dia. Depois do dia de trabalho, o marido chega em casa e ele despeja na cabeça da esposa, dos filhos, um odre de fel, de amargura, de revolta, vai despejando. A esposa chega em casa, despeja na cabeça do marido. E assim a gente vai se intoxicando. Porque eu não sei digerir e resolver a questão, pego essa questão, guardo dentro de mim. Não vou falar para quem eu não tenho intimidade. Para quem tem intimidade, eu vou e é claro que falar é importante. Colocar para fora é importante. Mas qual é o processo? É igual a esse aqui, de Pedro? Porque Pedro estava simplesmente reclamando de tudo e de todos. E Pedro estava fazendo o quê? Julgando. Nós não temos o direito de julgar. Porque eu vejo uma pessoa, então, de um jeito, eu já conheço ela, já sei quem ela é, o que ela faz, se ela serve ou não serve, se ela é boa ou se ela é má. Pedro não conhecia eles. Pedro não convivia com eles. Pedro tinha a visão que nós temos, que é a estreita, a visão apequenada, míope. É a visão que eu tenho do mundo. Quando eu olho o outro, eu não sei quem é o outro. Eu não sei nem quem sou eu direito. De repente, amanhã eu estou fazendo coisas que eu até duvidava que eu viria a fazer. Nós podemos ter o convívio de 50 anos com uma pessoa. Em um dado momento, ela pode fazer algo que a gente nem esperava. E nos surpreender. E aí eu fico uma tarde com uma família, eu já posso dizer que ali é um antro de perdição. Isso que Pedro fez, nós não podemos fazer. Pedro foi se desfazendo, foi se perdendo. Aquele entusiasmo, aquela fortaleza, aquele oba-oba, foi ficando de lado. E ele começou a trazer para dentro dele a tristeza, a amargura, o medo, a revolta. Porque quando ele vê um homem rico desperdiçando a vida com a bebedeira, ele sente asco. Quando ele vê o filho enfurecido, ele tem medo. Quando ele vê a mulher espancando a criança, ele tem revolta, fica triste. Depois, quando o filho mais novo tenta agredi-lo, ele tem medo de novo. Então ele vai tendo sentimentos muito ruins durante essa experiência. E é o que acontece com a gente durante o dia. Nós encontramos pessoas que nos fazem muito bem
e nos fazem muito mal. E se eu não tenho um cuidado, uma barreira, uma proteção, eu acabo me deixando influenciar por aquilo que o outro está me entregando. A partir daí, a depressão começa a dar um sinal, a tristeza dá um sinal, a ansiedade, o medo. E aí, isso tudo pode se avolumar. Nós estamos pavimentando uma estrada. E o material da pavimentação, o material da construção, da edificação, somos nós que buscamos. O que Pedro fez? Pedro buscou o melhor para ele, não para essa família. Nós fazemos isso? Quando nós temos situações difíceis, nós nos mantemos ali, ou nós fugimos por conveniência. Fugimos daquilo. Não queremos estar ali. A prova vem, visita, eu fujo. A prova vem, me visita, eu fujo. E eu continuo fugindo. E a cada fuga, ao invés de eu buscar o enfrentamento da prova, eu busco as situações que me deixam confortável no plano físico, avolumando a minha quantidade de débitos. E depois, ao retornar ao plano espiritual, a humanidade se vê em situação muito difícil. Terminado o relato, Pedro observa Jesus e se irrita. Pedro fica irritado com Jesus, porque Jesus se resguardara triste e silencioso. Triste e silencioso. Jesus não ficou falando: poxa, é verdade, hein, Pedro? Esse Jeremias é um beberrão, hein? E ainda está traindo a esposa lá com a serva? É um cafajeste mesmo. Eu sabia. Jesus fez isso? A gente faz. A gente joga gasolina na fogueira. A gente incentiva o erro, a disputa, a discórdia. Tá certo, vai lá. Nós agimos por interesses mesquinhos. Mas Jesus não fez isso. Triste, silencioso. E aí a irritação de Pedro, que saiu lá, né? Como é que ele saiu? Vamos lembrar de novo. Sorridente, entusiasmado. Então, no começo do dia, Pedro era o amigão. Entusiasmado, sorridente, feliz. Vou servir. Talvez tenha até saído cantando alguma música que o deixe feliz. No fim do dia, após esse relato, que é um relato, né, de fel, ele tem o auge, o pico da irritação, quando ele vê Jesus não concordando com nada que ele falava. Porque quando eu não concordo com o outro que está reclamando, qual é a reação do outro? O outro se irrita. O outro vai começar uma disputa, agora é comigo. Antes era com o outro, aí é comigo. E aí vira-se, né, as munições, né, os canhões de guerra, eles vão mudando. Cada hora é um alvo. A irritação de Pedro. Senhor, não fui acaso bastante claro? Olha o que ele fala para Jesus. Cobrando Jesus. Não fui claro o suficiente? Porventura, não terei procurado cumprir-te honestamente os desejos? Aí ele começa a se justificar.
Seria justo, mestre, pronunciar o nome de Deus ali entre vícios e deboche, avareza e obscenidade? Olha a bobagem que Simão Pedro fala. Porque é a frase da segregação. É a frase que rompe, que separa. Ali tem vício, deboche, avareza e obscenidade. Ali eu não vou. Ali Deus não deve estar presente. Ninguém tem que falar Deus na casa de prostituição, com os drogados, com os viciados, não, porque eles não merecem. É isso que Pedro está falando. Jesus silencia. Para quem Jesus veio. Então olha o tamanho da bobagem que saiu da boca desse apóstolo, dos mais importantes. Vou ler de novo. Seria justo, mestre, pronunciar o nome de Deus ali entre vícios e deboche, avareza e obscenidade? Até esse momento Jesus não fala nada, só ouve e contempla a natureza. Jesus, porém, depois de fitar longamente o céu, a inflamar-se de lumes distantes, fixou no companheiro o olhar profundamente lúcido e exclamou com serenidade. Serenidade é o contrário de agressividade. Jesus, como mestre, não desce ao nível do aprendiz. Jesus, como professor, não desce ao nível do aluno. Mantém-se sereno. E dá uma lição simples, porque Jesus é simples. Pedro, conheço Jeremias, conheço a esposa, conheço os filhos há muito tempo. São as ovelhas do pastor. Olha o entendimento que Pedro não teve. Olha o entendimento que nós não temos. Porque nós nos desesperamos perante as doenças, perante os desencarnes, perante os vírus, as guerras, perante as situações que nos afligem. De qualquer situação. Nós nos desesperamos e nos colocamos como abandonados, desprezados. Nós nos colocamos dessa maneira. Porém, Jesus está dizendo aqui, conheço eles há muito tempo. Jesus conhece você há muito tempo. Jesus sabe quem você é. Não você nessa encarnação, RG tal, CPF tal, não. Jesus conhece você como espírito. Jesus me conhece como espírito imortal. Sabe exatamente quem eu sou e o que eu estou fazendo. Portanto, eu nunca vou poder alegar que eu estou abandonado. Porque a família de Jeremias não estava abandonada. Jesus pediu, Pedro, vai lá, ajuda e serve. Sem que Jeremias tivesse pedido, sem que Zoar tivesse pedido, sem que Josué tivesse pedido, sem que Sara tivesse pedido, sem que a esposa tivesse pedido. Ninguém pediu Jesus lá. Ninguém pediu ajuda lá. Mas Jesus mandou. Mandou o apóstolo mais chegado a ele. Portanto, quando você imaginar que você está sozinha, Jesus já está mandando há muito tempo a ajuda, o socorro até ti. Cabe a nós abrirmos as portas para esse socorro através do meu comportamento, da minha mudança
do que eu sou. Porque o socorro pode entrar por essa porta aqui agora. E eu posso fazer como Sara, expulsar o socorro. Eu posso expulsar o socorro. Qual é o nosso comportamento? Há muito tempo os conheço, Pedro. Quando te incumbi de ir ao encontro deles, pedi apenas que auxiliasses. Auxiliasses. Só isso. Não pedi para você julgar, Pedro. Não pedi para você criticar, Pedro. Não pedi para você mudar nada neles, Pedro. Só auxiliar. Só auxiliar. Pedro abandonou a família. Jesus já abandonou alguém? Deus já abandonou alguém? Mas nós, melindrados, nos achamos abandonados. Nos achamos menos auxiliados. Nos achamos mais sobrecarregados. E é por isso que nós estamos ainda aqui. Distante de planetas ditosos, felizes, porque nós temos esse tipo de comportamento. Naquele momento, Pedro desistiu da missão. Pedro desistiu da missão. Abandonou o pedido de Jesus. Jesus está pedindo agora para ti: segue-me. Segue-me. Está pedindo. Qual é a tua decisão? Porque seguir Jesus não é fácil. Seguir Jesus é abandonar os bloquinhos de carnaval e ir de encontro àqueles que estão chorando. Seguir Jesus não é colocar o meu personalismo na frente do serviço. É eu me fazer pequeno para que Jesus se faça grande em minha vida. Jesus está te pedindo e convidando: segue-me. Há 2000 anos. Você tem aceito o convite? Não basta ir na igreja, no templo, na casa espírita, no barracão de candomblé, no terreiro de umbanda, no templo budista. Nos salões evangélicos, ou onde quer que seja. Se o nosso comportamento não estiver condizente com o ensinamento de Jesus, Jesus está te fazendo um pedido, um convite. Qual é a tua resposta? Fica a reflexão. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.